Oi pessoal, eu sou a Jana e eu tô aqui salvando a sua redação do Enem. Para começar a comentar o nosso tema desta semana, eu gostaria de ler um trecho de dois autores brasileiros contemporâneos. Presta atenção. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado, tá ligado? O nosso som não tem idade, não tem raça, não tem cor, mas a sociedade pra gente não dá valor. Só querem nos criticar, pensam que somos animais. Se existiu o lado ruim, hoje não existe mais. Conseguiu adivinhar qual que é o nosso tema? O nosso tema é o papel social do funk no Brasil. Esse é um clássico. Esse daí é um trecho de uma música chamada Som de Preto, de Amilca e Chocolate. Procura aí no YouTube. Por que eu não posso colocar um trecho dessa música? Porque o YouTube tem umas chaticezinhas com direitos autorais. Mas procura aí Som de Preto, Amilca e Chocolate. Principalmente porque essa pode ser uma referência a ser colocada na sua redação. Se a gente estiver discutindo o papel do funk na sociedade brasileira, uma primeira coisa que a gente pode fazer é pensar por que há aí uma situação, um problema. Eu consigo pensar em duas. O funk como propagador de valores negativos na sociedade brasileira, então a gente pode falar, por exemplo, de funk ostentação, a glamorização da criminalidade e a objetificação feminina, por exemplo, mas a gente também pode falar de quais são os obstáculos enfrentados pelo funk como manifestação cultural. Não se esqueçam, funk é cultura periférica e deve ser relacionado à cultura brasileira como um todo. Nesse sentido, eu gostaria de falar para vocês anotarem um artigo da Constituição brasileira. Na Constituição Federal de 88, a gente tem um artigo que é o artigo 215, que fala sobre os direitos culturais. Em teoria, pelo menos, todas as manifestações culturais brasileiras, não importando suas origens, devem ser reconhecidas, valorizadas e promovidas. E o funk, portanto, deve ser respeitado. Nessa perspectiva de respeitarmos o funk, a gente tem um problema, o preconceito contra o funk, que é visto como não cultura, como uma degradação da cultura brasileira ou como, por exemplo, música que só tem a ver com vagabundos e criminosos. Essa perspectiva negativa do funk, que impede a realização da sua função social, está num projeto de lei que foi apresentado em 2017, que tentava criminalizar proibir a proibição é horrível, hein, Rodrigo? Que tentava proibir a produção e a veiculação do funk. Que era proibir o proibidão. Exato, proibindo o proibidão, e até eles mencionavam o proibidão na letra do projeto de lei. Nessa perspectiva de um preconceito contra o funk, a gente pode pensar que isso já aconteceu na história do Brasil antes, com 3 manifestações culturais. Anota aí, porque você pode pôr como referência histórica no seu texto. A capoeira, o samba e o rap também foram alvo de tentativas de criminalização na perspectiva de serem vistos como músicas de vagabundos, de criminosos, de indivíduos que não deveriam ser reconhecidos na sociedade. Coincidentemente ou não, o funk, a capoeira, o samba e o rap são manifestações culturais que têm como origem a cultura afro-brasileira. Então a gente pode pensar, por exemplo, na perspectiva de racismo estrutural. A cultura tipicamente negra no Brasil é vista como menos cultura, como menos importante e como, no final das contas, uma forma de desafio ao status quo. Além disso, eu mencionaria também como uma referência sociocultural neste texto a questão da cultura de massa e da indústria cultural, que é uma referência filosófica da galera lá da escola de Frankfurt, do Adorno e do Horkheimer. Então anota aí, por favor, Escola de Frankfurt, que foi a cidade onde se desenvolveu essa linha de pensamento. A escola de Frankfurt, do Adorno e do Horkheimer, vai falar que mesmo a cultura, as manifestações artísticas podem ser apropriadas pelo sistema capitalista e serem transformados em produtos. Nessa perspectiva, a gente pode criar uma certa relação, uma pasteurização, uma elitização do funk. O funk tipicamente feito nas favelas brasileiras é visto como criminoso. E aí a gente embranquece o funk, a gente o torna mais palatável por meio de figuras, por exemplo, como a Anitta. Por que o funk feito pela Anitta não sofre o mesmo preconceito que o funk feito, por exemplo, pelo Amilca ou pelo Chocolate? Outra referência interessante para você colocar na sua redação é um documentário chamado Funk Rio, do Sérgio Goldenberg. Eu, pessoalmente, amo funk.
escuto funk há anos e esse documentário foi uma das coisas que me despertou para esse aspecto mais sociocultural do funk, como é que o funk é a voz das comunidades carentes no Brasil. Então, voltando, se o nosso tema é a questão do papel social do funk no Brasil, a gente precisa afirmar que o funk tem uma função positiva. Vamos pensar em quais são essas funções? Dar voz a grupos historicamente invisibilizados, principalmente os moradores das favelas brasileiras. E aí cabe uma referência histórica, o chamado processo de favelização no Brasil. A gente tem que falar também como é que o funk, no final das contas, garante que essas populações tenham seus problemas sociais destacados na sociedade. Pensa o seguinte, o seu colega de classe média ou de classe alta nunca esteve numa favela. Talvez a única chance dele entender o que é a fome, a criminalidade, a violência, os abusos policiais, por exemplo, seja escutando uma letra dessas. Terceira função social do funk, para você colocar na sua redação. O funk hoje alimenta uma economia. A gente não está pensando só no MC, só no cantor ou na cantora. Pense nos produtores, todos os empregados da campanha em torno desse funk. Lembra, funk hoje é produto, a indústria cultural está aí. Sendo produto, tem uma economia que gira em torno, gera-se renda para essa comunidade e gera-se, por último, quarto aspecto, o reconhecimento social das populações carentes. Então vamos recapitular quais são as funções sociais do funk, grosso modo. Primeiro, voz para as comunidades invisibilizadas. Segundo, falar dos problemas sociais que na maioria das vezes não recebem atenção pela população. Terceiro, o aspecto de geração de renda e oportunidades de ascensão social, reconhecimento desses indivíduos, garantir a eles que sejam vistos como cidadãos. Apesar desses quatro aspectos, o funk tem sofrido alguns obstáculos que a gente falou lá no início do vídeo. Vamos retomar os dois tipos de obstáculos: o funk utilizado para propagação de discursos negativos, a glamorização da criminalidade, a objetificação feminina, o funk ostentação e o preconceito que cerca o funk, que não é novo, já atingiu outras manifestações culturais de origem afro-brasileira. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Vamos daqui a pouco, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, descer até o chão e até a próxima. Deixa o seu like aí pra mim.